Dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção de Suicídio. E por conta dessa data que surgiu o Setembro Amarelo. E é justamente sobre esse tema que a gente vai falar hoje no TV Câmara Recebe Especial. E esse tema será discutido aqui com a psicóloga e especialista em saúde mental e atendimento psicossocial, Samara Rodrigues, que já esteve o ano passado também participando com a gente e cumprindo a sua função social, a TV Câmara traz esse tema para a sociedade tupanense, um tema tão importante e relevante, principalmente nesse mês que é considerado o Setembro Amarelo. Gostaria de agradecer, Samara, por mais uma vez estar participando, e eu convido você aí de casa a acompanhar esse programa. Com certeza você vai ter muitas informações aqui importantes que de repente pode ajudar um familiar ou um amigo. Samara, Setembro Amarelo é um mês que a gente reforça essa questão da valorização da vida, né? Sim, com certeza. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. O Setembro Amarelo ele foi instituído no ano de 2014, mediante ao número de suicídio que estava sendo muito relevante. Então, pelas faculdades de medicina, foi feito um estudo, né, e onde eles instituíram o Setembro Amarelo, né, como um mês de conscientização. Então, desde 2014 para cá, vem se tornando, não comemorando, mas vem se enaltecendo. Mais essa temática. Até então era um tabu, né? Sim, na verdade, eles vêm enaltecendo como Setembro Amarelo, porque infelizmente esses dados só vêm aumentando, né? Pelos estudos também da Faculdade de Psiquiatria, houve um número muito grande de jovens, né? Nós vamos falar sobre isso, que o suicídio hoje ele está entre a faixa de adolescente até os 35 anos, é a maior faixa de suicídio. Samara, e tem esse estudo aponta uma relação, por que está atingindo essa faixa etária? Então, a maioria dos casos, a gente não vamos generalizar, né? A maioria dos casos, para a gente chegar à pessoa que cometeu o suicídio, a gente tem que fazer ou tentou, na verdade, porque nem sempre o fato é consumado, né? Então, mas entra nessa estatística, a gente tem que também ver essa questão do fato consumado e da tentativa. Então, nós temos dois fatores aí, Thiago, a ser estudado, né? As tentativas, vamos falar primeiro delas, elas começam por uma depressão, né? A pessoa começa a se apresentar apática, não começa a ter um afastamento familiar dos amigos, alguma perda não elaborada, né? Isso é muito importante a gente ressaltar, uma perda não elaborada. Já houve casos de pessoas que não aceitaram que entes queridos faleceram, fim de um relacionamento, a perda de um emprego. Tem pessoas que não têm essa capacidade psíquica de elaboração do luto, que a gente fala, né? Que é a aceitação. Então, ela começa a se tornar uma pessoa apática, uma pessoa com isolamento social, ou começa a ter um transtorno bipolar muito grande, né? Então, são as principais causas que levam a pessoa a chegar a pensar, porque só de você já pensar, né? Só do ser humano, ele já pensa, ter pensamentos suicidas, ele já entra nessa estatística. Já, vamos dizer assim, acende o sinal de alerta já, né? Totalmente, completamente. E pra gente, você falou dessa questão dessa pesquisa com os jovens, você já falou, mas eu queria que você reforçasse a questão comportamental que os pais têm que ficar atentos e dialogar com os filhos para ver se o filho não está realmente caminhando para... Sim. Para o fato, né? Para o fato, para consumir o suicídio. Sim, sim. Na verdade, a família é o principal, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo hoje onde os pais trabalham muito, né? Ficam fora de casa, o adolescente muitas vezes fica sozinho e não há um diálogo. Por que o slogan da campanha é falar é a melhor solução, né? Então, a gente pode chamar a atenção dos pais, dos adolescentes, jovens também que moram com os pais,
para estar atento, né? O principal é a família. A família que deveria ser, na fazer verdade, ali o diagnóstico, fazer esse pró-diagnóstico para estar procurando ajuda profissional, que é o imprescindível, né, nesse caso. Você acredita que nem você falou, nessa faixa de jovens, muitos jovens, pensando, né, em pôr fim à vida, tem muito a ver também com o contexto que a gente vive, porque você até citou, né, as pessoas hoje trabalham mais, a questão familiar estão menos presente, os pais na vida dos filhos, mas também a gente tem essa questão da pós-modernidade, de tudo ser muito rápido, ser muito líquido, né, como no conceito do Bauman. E aí o jovem perde um relacionamento e aí ele não consegue absorver isso. Essa geração, né, que nasceu na pós-modernidade, na modernidade líquida, seria isso, está relacionado também a esse fator? Sim, está relacionado sim, que é aquela questão do não diálogo, aí com não diálogo vem a não orientação, e aí acontece fatos na vida desse adolescente, do jovem, enfim, ou até terceira idade também, temos casos, né, casos de suicídio, e ele não sabe para onde ir, né? Ele não sabe a quem recorrer. E uma coisa importante que você citou é que, gente, depressão existe. Existe depressão infantil. Depressão não é frescura. Muitas vezes a pessoa pode procurar, a pessoa que está com um pensamento suicida, pode procurar um amigo e o amigo fala, sai dessa. Existem pessoas com problemas piores que o seu, só que eu encaro um problema diferente de qual você encara o mesmo problema. Então, a gente tem que dar atenção, sim, né? Na clínica, a gente tem uma experiência muito vasta com atendimentos, né, de pessoas que já pensaram ou já tentaram o suicídio. E muitos conseguiram, né? Consumiram o fato. E muitos deles vai procurar um amigo, o amigo não dá a devida atenção, procura a família. Cadê a família, né? A gente está vivendo num mundo muito contemporâneo, onde a gente está, ainda mais nessa era digital, na verdade... Eu ia até falar sobre essa questão, vou deixar para falar depois, desse mundo das aparências que a gente vive na era digital, né? Mas conclua o seu raciocínio. Não, principalmente nessa área digital, ele veio com tudo, com o distanciamento das famílias. Nós já não tínhamos aquele contato, né? Pai, mãe, filho, aquele diálogo. Nós já não tínhamos isso há muito tempo. E com essa era digital, hoje a gente vê, nós podemos ver uma situação que eu presenciei. Num determinado local, num restaurante, o pai, a mãe e o filho, na mesma mesa, cada um no celular. Então, assim, não há diálogo, né? Ou às vezes eu posso, entre um cômodo da casa e outro, falar por mensagem, né? Então, isso veio com tudo mesmo. E você falou da depressão. A depressão, aí, segundo a OMS, né? Isso. 300 milhões de pessoas sofrem com depressão no mundo, né? Sim. E dessas, 800 mil morrem por suicídio, né? Sim. Infelizmente, ainda a depressão seria assim, um principal fator que leva ao suicídio. A depressão é o mal do século e, infelizmente, temos bons profissionais, mas existe ainda um certo tabu, Tiago, em procurar ajuda, né? A gente pode falar disso também, a pessoa aceitar que está precisando de ajuda, né? E, infelizmente, o índice da depressão, ele só vem aumentando cada vez mais. Com a pandemia, a situação piorou. Eu estava vendo uma matéria na Folha de São Paulo que cresceram as publicações sobre suicídio no Brasil durante a pandemia. Sim. Com essa pandemia, infelizmente, nós temos muitos fatores que só pioraram. E um deles é por quê? A pessoa fica ali, muitos não trabalhando, com o tempo ócio, né? E aí começa a surgem ideias, entendeu? Surgem acontecimentos na vida da pessoa que, como eu disse, ela não consegue lidar com isso. Porque a questão da pandemia também foi uma ruptura, né? Sim. De uma hora para outra, a gente teve que se adaptar, as crianças a terem aula online, né? Os estudantes também universitários da mesma forma.
a questão de restrições de locais. Então, assim, foi uma mudança muito rápida e creio eu também que no início, não sei se você vai concordar comigo, a gente tinha esperança que em 3 meses passava, né? Assim, no máximo, né? Máximo em 3 meses. E a gente vê que a cada mês, o ano está terminando quase e a situação, a gente não vê ainda uma luz no fim do túnel, enquanto não tiver a vacina. E isso é muito preocupante, né? Muito preocupante porque o número de adolescentes, de jovens também, né? Com essa questão da pandemia, eles não levam muitas vezes tão a sério, né? E como você falou, foi uma ruptura muito grande. E tudo que é novo na nossa vida gera uma estranheza. Então, todo mundo teve que, como você disse, se adaptar a uma situação muito ruim. Na verdade, não é legal, né? A gente ter que ter esse isolamento social. Olha só, o isolamento social que a pandemia nos trouxe acaba, infelizmente, acarretando num isolamento social que a pessoa já tinha lá atrás. Isso só acentuou, né? Isso só acentuou maiores números de doenças patológicas, pessoas com crises de ansiedade, transtorno do pânico. Então, isso só acentuou ainda mais. Porque não foi a questão só do isolamento, né? Você citou o pânico. Muitas pessoas estão vivendo assim com muito medo de contrair a doença, de perder algum familiar, e isso e aí eu vou falar uma coisa, a mídia também vem e colabora com a narrativa de que dando mais visibilidade às mortes do que também, às vezes, a recuperação, né? Sim. Então, para quem recebe essa mensagem, fala, caramba, tá acabando o meu mundo e daqui a pouco eu vou estar nessa lista aí. Exatamente. E é daí onde qualquer é importante a gente deixar claro, como você disse, que qualquer ser humano, ele pode desenvolver uma patologia. Qualquer ser humano. Ah, não, mas eu não tenho nada... Mas qualquer ser humano, ele pode, de um dia para a noite, começar... A crise do pânico, por exemplo. A pessoa pode não ter nada, estar num lugar movimentado, num supermercado, e começar a ter aqueles sintomas de crise do pânico. E a partir daí já desenvolve. Mas né? Você ficar ofegante. Ofegante, medo da morte, né? Medo da morte. E já teve casos também que pessoas com pânico, olha só, chega a ser contraditório, mas por medo, né, de determinadas situações, cometeu suicídio. Então, é muito difícil, por isso que a gente orienta muito sobre o diálogo, né? Para conversar, não leve isso a sério, né? Tudo que a pessoa não quer ouvir no momento que ela está enfrentando uma crise, fique calmo. Para ele já tentou ficar calmo. Porque você falou, né? A primeira coisa não pode se negar que é uma doença. Sim. Então, assim, a primeira passo, eu acredito que seja assumir, não, eu tenho um problema. Eu estou doente e preciso de ajuda. É legal a gente, assim, até a nossa narrativa é importante, né? Eu não sou doente. Eu estou doente. Então, na condição de estar, eu preciso de ajuda. Só que, como eu disse, infelizmente, eu trabalho com jovens e isso muito vem dos pais também. Porque tem a questão que você falou da cultural, é o seguinte, você mencionar, de repente... no seu ciclo social, assim, que eu vou no psiquiatra, vou no psicólogo, pronto, já te taxam como louco, né? Exatamente. Eles associam a psicologia e a psiquiatria a quem é doido, tá babando e não é nada disso, isso que eu acho que é o primeiro passo para mudar. Sim, né? Sim, com toda certeza. Infelizmente, a psicologia é uma ciência muito nova, né? Ela tem 56 anos. Mas, porém, a psiquiatria já vinha desenvolvendo papéis junto à sociedade que, infelizmente, se nega, né? E nesse meio social que você disse... eu sempre, assim, ou procuro um psicólogo fora, não quero que ninguém me veja entrando num psicólogo. É difícil eu aceitar, né? E expor para você que, olha, eu não tô legal, eu preciso de ajuda. Gente, não tenha vergonha de pedir ajuda. Você falou, uma vez recentemente, encontrei uma pessoa que ela estava vindo para Tupã para ter atendimento aqui, mas ele não mora aqui, mora fora, para na cidade dele ninguém...
Claro que nós, psicólogos, nós temos no nosso código de ética, sim. né? Nós trabalhamos com isso, mas isso é um preconceito da própria pessoa. É um preconceito dela mesma, né? Nossa, mas como que eu vou falar que eu faço terapia? Se alguém passa lá na rua, me vê saindo do consultório. Como que eu vou... a questão da medicação também, né? Como que eu vou lá, vai saber que eu tomo medicação controlada? Isso, querendo ou não, infelizmente o outro já olha diferente. Tem um preconceito. Existe, né? Infelizmente existe. E isso atrapalha muito para quem está precisando de ajuda, a buscar ajuda, né? Infelizmente. Sim. Samara, muito legal esse primeiro bloco, a gente vai continuar o bate-papo, vamos fazer rapidinho um intervalo e a gente volta para falar muito mais sobre o Setembro Amarelo. Vamos enfatizar também os canais, como que as pessoas podem pedir ajuda. Sim. Né? E é importante a gente levar essa informação para o público aí de casa. Então não saia daí, a gente volta já com o TV Câmara Recebe, tendo a presença da psicóloga Samara Rodrigues.